Olá, me chamo Fábio, sou voluntário do grupo Nosso Lar Francisco de Assis e hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, abordando o capítulo 5, em que o codificador nos apresenta uma das mais belas lições do Evangelho, que se chama as Bem-aventuranças. É o capítulo 5 que trata das bem-aventuranças. Esse é um capítulo especial em que o codificador Allan Kardec aborda o tema da dor. O Evangelho nos seguintes trechos: bem-aventurados que choram, porque serão bem consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. É Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E vós sois bem-aventurados, vós sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que chorais agora, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Então, veja bem, o intérprete mal avisado pode entender que Jesus estaria exaltando o sofrimento, o que não é verdade, pois o mestre, em toda a sua jornada de ensino, exaltou exatamente o contrário. Exaltou a alegria e o amor pela vida, curou feridas e ensinou como não criar novas feridas, enxugou lágrimas. Então, veja que a lição não vai no sentido de exaltar a dor, O que claramente o mestre está a nos ensinar é que devemos aceitar a aflição com resignação, humildade e com amor. Ele nos lembra constantemente que há um preço justo a se pagar pelo sofrimento e que devemos acreditar, devemos ter fé no nosso Pai, mesmo nos momentos mais duros, nos momentos mais difíceis. Jesus nos alertou que a felicidade não é deste mundo, e as aflições nos demonstram que temos que aplicar corrigenda nas nossas rotas de retorno à casa do Pai. Então, a lição da bem-aventurança é a lição do discípulo avisado, do discípulo que conhece a Deus, do discípulo que conhece a terra e conhece a Deus, e ama seu Deus sobre todas as coisas. E ainda mais, o mestre mostra com bastante atenção aos incautos. Vejamos Lucas capítulo 6, versículo 24 e 25. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e lágrimas. Mais uma vez fica aparentando que ele exalta que existe a necessidade da prova, daqueles incautos, daqueles que vieram ao corpo para usufruir da sua herança adiantada. Jesus nos chama atenção, por vivemos pensando que somos matéria. Nós, de forma incauta, nos iludimos pelas riquezas da vida física. Os que chamamos de rico, por terem acumulado os bens materiais, quais riquezas realmente possuímos? Esse é um questionamento que devemos fazer, Pois o mestre nos adverte que temos que possuir aquelas riquezas que a traça ou a ferrugem não corroem, mas insistimos em paralisar em outros tipos de tesouros. É essa busca por tesouros terrenos que nos levam a cometer os mais diversos crimes contra Deus. Reincidimos no erro repetidamente e pela ilusão de simplesmente possuir o ouro. Atentamos contra Deus, infringimos todas as suas leis, matamos, roubamos, enganamos, nos atolamos até o pescoço na lama das coisas terrenas. E nessa jornada nos esquecemos até de Deus. Às vezes tentamos nos igualar a Ele. Nessa ilusão, criamos inúmeros deuses de barro. Exaltamos os nossos instintos e nos afundamos no egoísmo e no orgulho. Geramos o abandono e nos condenamos ao isolamento. E mesmo assim nos questionamos
constantemente por que sofremos. Assim, nos deparamos com a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos filhos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Mas o que compreende menos ainda é ver se os bens e males são desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As virtudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou o homem sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduro para compreendê-las, a revelou inteiramente pelo Espiritismo. Quer dizer, pela voz do Espírito. Essa foi a palavra do codificador. E definitivamente sofrer não é um pré-requisito para entrar no céu. Quando desencarnamos, não seremos cobrados por quanto de dor tivemos no corpo. Seremos cobrados sim pelas nossas decisões durante essas aflições. Mesmo com as aflições, conseguimos manter-nos firmes em obediência com as leis divinas? Ou desviamos nossos olhares para a incompreensão e a revolta? Compreender a justiça divina é também entender a Deus, sendo necessário persistência, sendo necessário alma forte e resistente, bem sendo necessário ainda amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a principal e maior lição que temos que aprender. Daí a necessidade de sofrermos as restrições para compreendermos que a lição não é a do corpo, mas a do espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas é a lição de toda essa humanidade. E quando nos desviamos desse caminho de amar a Deus sobre todas as coisas, as correções vêm. E elas vêm como? Por meio de a aflição. A aflição, a dor, nos ajuda a compreender a Deus. Pois quando resistimos com paz, com certeza, com fé, com bondade no coração, passamos a ter a capacidade de ler e interpretar suas leis e conseguimos encontrar o devido conhecimento dos seus desígnios. Ou seja, é esse processo de aprendizado. Quando falamos de aflições, a gente na realidade relembrando a Deus constantemente, relembrando que os desvios do caminho do retorno à casa do Pai nos traz dor. Então essa lembrança é justiça ao invés de ser injustiça. E tolo aquele que acha que é ao contrário. Compreender a vida futura é exatamente a promessa do que o Mestre nos foi enviada pelo Mestre. O Consolador prometido, revelação fornecida à humanidade pelo Espiritismo. Deus é soberanamente justo e bom. Se quisermos ter um conceito mínimo do Pai, temos que levar em consideração essa afirmativa. O que aparentemente contradiz a existência física, em que vemos essas contradições de dor e aparente felicidade, onde há uma infinidade de experiências diametralmente opostas, diferentes, e que poderia nos levar a crer que o Pai foi o ocasionador de injustiças,
Esse é um engano comum de nossa interpretação. Você questiona, mas há pessoas boníssimas sofrendo verdadeiro calvário em sua experiência física, enquanto que outros, corruptores, levianos, poderosos, se apropriam de vultosas riquezas. E você afirma, isso não é justo. Se pudéssemos acompanhar a vida futura de cada um, chegaríamos exatamente a um conceito contrário disso. Pois aquele que sofreu e se esmerou em cumprir as leis divinas estão ao lado do Pai, enquanto que aqueles que passaram perdulários pela vida terrena tiveram sua herança concedida por César e não por Deus. Viver o Calvário na continuidade da sua vida espiritual. Compreender essa bela lição transcrita pelo codificador com a aplicação das nossas vidas é o nosso objetivo. Por isso convidamos a todos vocês a compartilhar conosco a experiência do nosso lar Francisco de Assis, uma casa que compartilha o amor e busca ajustar e equilibrar nossas dores, amenizando as dores dos outros. Saiba que a caridade é uma fórmula mágica que nos deixa mais leve e capazes de resistir às mais difíceis aflições. Se junte a nós. Mas antes, deixe seu like nos nossos vídeos, compartilhe com os amigos e nos ajude a tornarmos mais visíveis aos que querem a Deus. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos. Até a próxima lição.